Bom, gente, hoje estamos aqui para comentar um pouco sobre como funciona a internação desse paciente suspeito ou com um diagnóstico fechado de Covid-19 por laboratório ou pelo LACEN, ou teste rápido. O profissional, quanto enfermeiro ou médico, ele vai fazer a primeira parte, que é fazer a avaliação deste paciente. Conforme a avaliação desse paciente na unidade ou via domicílio, ele vai designar se esse paciente deve-se ou não fazer uma internação. E essa internação ela tem dois caráteres: o leito clínico, que é a enfermaria, e o CTI, que é para aquele paciente que precisa de um atendimento melhor e específico. O profissional ele tem que preencher uma ficha chamada AIH. Essa ficha ela requer os primeiros dados do paciente: nome, nome da mãe, número do cartão SUS, data de nascimento, e logo após vamos entrar para a parte técnica, que é uma historinha de como esse paciente ele está com sintomas. Se ele apresenta tosse, se ele está com um batimento cardíaco normal, se ele está saturando bem. O que é saturação? É o nível de oxigênio no organismo deste paciente. Conforme o número dessa saturação e as respirações por minuto, eu vou ter mais ou menos uma noção que se esse paciente ele precisa de um atendimento clínico ou especializado de UTI. Logo após dessa avaliação pelo esse profissional, essa IH ela é repassada pela pessoa que fica na parte da regulação. E eu vou deixar ciente que essa IH, quando ela se cadastra nessa regulação, ela precisa ser atualizada todo dia pela avaliação deste profissional. Agora a Suzana ela vai explicar um pouquinho de como funciona esse serviço de regulação. Olá, eu vou explicar um pouco do fluxo de como funciona o cadastro de um paciente na Central Estadual de Leito. A princípio, eu recebo essa IH do profissional solicitante que preenche e coloca o histórico clínico do paciente. Eu cadastro o paciente na Central Estadual de Leitos e, dependendo da situação, se é um leito clínico ou de UTI, eu cadastro o paciente e a Central Estadual de Leito vai direcionar o paciente para o hospital onde tem a vaga. Lembrando que não cabe a regulação municipal direcional a qual hospital o paciente vai. Quem faz o direcionamento desse paciente é a Central Estadual, que é onde eles têm todo o número quantitativo de vagas disponíveis e faz o direcionamento para o estabelecimento onde há essa vaga. Lembrando também que esse processo, dependendo da situação do paciente, se ele vai precisar de um leito clínico ou de UTI, hoje a nossa dificuldade não só se restringe ao município de Quatipuru na questão de leito de UTI. A gente sabe, a gente presencia essa situação e acompanha de casa, de dentro de casa, todos os dias pelas mídias que transmitem essas informações. Sabemos que um leito de UTI hoje é muito difícil da gente conseguir. Em relação ao leito clínico, a gente tem mais disponibilidade, mais vaga para conseguir a vaga para esse paciente. Hoje, em média, a gente leva de 3 a 4 dias para conseguir um leito clínico para o paciente. É importante frisar que, ao fazer o cadastro desse paciente, a Central de Leito ela pede alguns exames complementares. Um deles, quando o paciente ele requer de cuidados intensivos, eles estão pedindo ureia e creatinina do paciente, que são escórias que vão me dizer se esse rim ele está em bom funcionamento, porque geralmente alguns pacientes acometidos pela Covid-19, eles causam insuficiência renal aguda, ou seja, esse rim ele tem uma dificuldade de trabalhar e precisa fazer hemodiálise esse paciente. Então não é toda a UTI que tem o serviço de diálise disponível. Quando, às vezes, eu preciso encaminhar esse paciente para um leito clínico, eles me pedem também alguns exames específicos, como um hemograma, como um PCR. Às vezes, nós temos como conseguir uma tomografia que também é essencial para dar uma melhor condição desse paciente se internar. Gostaria também de frisar a questão que
Quando esse paciente, né, Suzana, ele chega no hospital, o médico, ele faz uma avaliação também deste paciente na chegada do hospital para ver se condiz com o quadro clínico que foi cadastrado. O que acontece? Infelizmente, alguns transportes e translado deste paciente é longo e faz com que esse paciente, nesse translado, ele rebaixe. O que é rebaixar? Passar mal. Então, às vezes, quando o paciente chega, ele chega lá ansioso, então faz com que às vezes não condiz com o que foi regulado e simplesmente o médico nega esse paciente. E esse paciente ele retorna ao município de procedência. E aí, novamente, né, Suzana, vai ser cadastrado novamente, vai ser atualizado novamente e esse paciente ele vai aguardar este leito sair. Então, eu peço a compreensão de todos que nós dependemos de uma regulação e de uma central de leitos. Então, a gente tem que respeitar isso. Infelizmente, quem dera nós, né, chegar e dizer assim mesmo, vai sair seu leito hoje e o paciente ir. Mas não. Às vezes nós ficamos mercê dessa central. Às vezes um paciente consegue um leito em um dia, assim como pode conseguir em 7 dias. Então, é uma coisa que foge da gente. Depende mesmo da regulação. De antemão, eu peço a todos, continuem fazendo a parte de vocês. Fiquem em casa. Adotem ainda as medidas preventivas, que é a lavagem das mãos com água e sabão, álcool gel. Mantenha o ambiente arejado. Se sair por necessidade, use a máscara. Evite apertos de mão, abraços, né? Continue com o distanciamento social de um mínimo 1,5 m, que nós iremos conseguir, pelo menos, cessar esse vírus. Então, um beijo no coração e fiquem com Deus.